Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, eu não sei qual a versão que os irmãos estão acostumados a usar. Eu estou usando a NAA hoje, mas é uma versão muito parecida com a RA. Capítulo 15, a partir do verso 1, nós vamos fazer a leitura do capítulo inteiro. Não vou pregar 2 horas, tá? Até porque não tem ninguém na janela, não vou precisar ressuscitar ninguém. Diz assim a palavra do Senhor: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me de ser como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo e sandálias nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo quando voltava. Ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou
e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo de entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo ao Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os seus bens, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Podeis assentar, queridos? Vamos orar? Bendito Deus, se não fosse o sacrifício do teu filho na cruz do Calvário, não teríamos condições de estarmos aqui. O Senhor vai afirmar na tua palavra que nós fomos amados quando ainda éramos pecadores. Que o Senhor continue a ter misericórdia de nós, Pai. Que o teu nome seja exaltado. Que através de nós o mundo possa perceber Cristo Jesus no nosso andar, no nosso falar, no nosso vestir, em todas as coisas, Pai. Nesse momento nós pedimos ao Senhor que o Senhor leve cativos os nossos pensamentos à tua palavra, para que de fato nós possamos nos deleitar na tua palavra, Senhor, para viver uma vida diferente, não mais como vivíamos antes. Obrigado, Pai, porque o Senhor faz no nosso coração a morada do teu Espírito. Obrigado por Cristo Jesus. Nós dedicamos esse momento integralmente ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu tenho certeza que os irmãos conhecem muito bem esse texto. Não é um texto que nós, de repente, nos encontramos e olha que história maravilhosa, ou que história é essa que eu nunca ouvi ninguém falar. É uma história muito conhecida. E esse texto, às vezes ele é muito mal compreendido. E eu não estou aqui para inventar roda, mas ele é muito mal compreendido porque Jesus está apresentando uma parábola. Jesus falava através de parábola para que às vezes pudesse ser entendido e às vezes não. Às vezes somente aqueles que ele de fato queria que entendessem a mensagem, eles pudessem estar ali ouvindo aquela mensagem e aí com um pouco mais de intimidade estavam ouvindo. Mas se você olhar muito bem logo no início do texto, Jesus estava falando não com homens comuns, ele estava falando com publicanos, com cobradores de impostos. Gente que era vista como pessoas soberbas, de interesse financeiro. Mas não somente essa classe da sociedade, Jesus estava com pecadores. E aqui ele não fala exatamente quais pecadores, mas eram pecadores, pessoas que estavam explicitamente pecando. Eram pecados que estavam visíveis à sociedade. E por isso eles eram chamados de homens pecadores. Os publicanos eram vistos como pecadores porque eles eram traidores. Eram homens judeus que trabalhavam para o serviço romano, para fazer essa cobrança de imposto. E Jesus é acusado de comer com esse tipo de gente.
E essa acusação não fere o Cristo, porque Jesus ele não veio para os sãos. A gente não entende muito bem isso no início, ou acha que entende no início, mas a gente não consegue entender com toda a plenitude, porque esses homens pecadores, com pecados explícitos, homens que manchavam a sua imagem e, consequentemente, manchavam a imagem do Criador, eram pessoas como nós, que também praticamos certos pecados. Nós somos vistos por Deus como pecadores quando não professamos a fé em Cristo. Na minha oração eu disse que a palavra vai afirmar que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Jesus faz isso aqui para que eles possam entender essa mensagem dessa parábola. E note que dentro dessa parábola existem 3 histórias. Jesus está contando uma parábola com 3 histórias. Essas histórias elas não estão desconexas. Elas são uma história só. Se você observar bem o verso 8 e o verso 11, ele vai começar o verso 8. Ou qual é? Ele está fazendo uma equiparação. E no verso 11, ele vai dizer, Jesus continuou. Ou seja, aquela história não terminou. Existe mais coisa a respeito dela. E nós vamos começar a tratar dessa primeira história, que é colocada aí no subtítulo da Bíblia como a ovelha perdida. E eu concordo com esse título. Porque está se tratando de uma ovelha em especial, aquela que ficou de fato perdida. E a ovelha, não sei se vocês já viram na internet, a ovelha é um bicho teimoso. Vocês sabiam disso? A gente não é chamado de ovelha e Jesus o nosso pastor porque a ovelha é bonitinha e dá lã. Não, a ovelha é trabalhosa. Quem cuida de ovelhas tem muito trabalho porque é um bicho teimoso, um bicho difícil. Sabe aquela pessoa que é difícil de lidar? Então Jesus nos olha assim. Nós somos difíceis de lidar. Nós sabemos que estamos errados e ainda praticamos esses mesmos erros. Paulo falou bem que eu quero fazer, e se eu não faço mais o mal, ele me consome, ele está dentro de mim. Estou parafraseando o que ele estava dizendo, mas nós somos suscetíveis ao pecado, porque o pecado consumiu o nosso Pai Federal, e isso trouxe para nós essa herança ruim. E aqui ele está falando exatamente disso, que por mais que existem 99 difíceis de lidar, que estão dentro do aprisco, estão guardadas, estão separadas, tem uma mais teimosa do que as demais, está perdida. Mas a história também não para por aí. O pastor vai atrás dessa ovelha. E a gente aplica muito isso a aquelas pessoas que estavam na igreja, né? E aí, de repente, por alguma desilusão, desentendimento, ou simplesmente porque ninguém a percebe, elas vão embora, elas somem. E aí tem aquele pastor, o pastorzão, que vai atrás, conversa, aconselha, mostra que ele precisa estar conectado ao corpo de Cristo, e aí ele acha essa ovelha se arrepende, ele pega ela nos braços e o traz de volta. A gente costuma aplicar isso muito assim. E pode ser aplicado. E a Bíblia fala que existe alegria no céu. Ele vai dizer, alegre-se comigo, no verso 6, na segunda parte. Alegre-se comigo porque já achei a minha ovelha perdida. Verso 7, digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou seja, é um trabalho louvável que o pastor faz,
porque isso gera uma glória celestial. Esta glória é apresentada aqui como até mais importante do que a questão da quantidade. É mais importante que nós temos que ir lá fora, chamar o perdido, buscar o perdido, do que os que não precisam de arrependimento. Isso é mais poderoso no reino dos céus. E Jesus continuou: qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? A casa dessa mulher talvez estava arrumada. Ele não dá detalhes. Mas ela estava escura, porque ela precisa acender a luz. Ainda que ela está arrumada, ela varre novamente a casa, até encontrar a dracma perdida, ou seja, uma moeda, um valor. Uma dracma equivalia a mais ou menos um dia de trabalho. Então, a gente, quanto falta no serviço, a gente tem o seu desconto lá, e é pior porque afeta o nosso orçamento, e isso traz uma dificuldade para a gente. A gente vai ter que abrir mão de alguma coisa, de algum lazer, alguma conta pode ser que fique atrasada, mas esse valor ele fica retido lá, né? Você não foi trabalhar. E aqui essa mulher, ela perdeu dentro de casa uma moeda e ela revira a casa inteira até encontrar essa moeda. E quando ela encontra, era um valor expressivo. Ela tinha 10, perdeu uma. Então ela tinha 10 dias de trabalho ali. E ela fica tão contente que ela não se segura. Ela pega aquela informação com tanta alegria, ela percebe que aquela moeda não está mais perdida, e aí vai contar para sua vizinhança e vai dizer: olha, se alegrem comigo. Aquilo que estava perdido foi achado, foi encontrado. E o verso 10, na segunda parte, vai dizer: existe diante dos anjos de Deus, a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus está trabalhando a mesma temática nas 3 histórias. Porque na última história, a gente percebe um tema aí que eu não concordo com ele. Sabe que esse termo que está em negrito, ele não é inspirado por Deus. Ele serve para organizar, para a gente se encontrar, mas ele não é um termo inspirado. É um termo de organização. E na maioria das Bíblias está escrito assim: a parábola do filho pródigo, ou do filho perdido, não é? Mas o texto não está falando de um filho perdido. A parábola está falando de um pai que tinha 2 filhos. E esses 2 filhos estavam perdidos. Vocês conhecem a história, a gente fez a leitura aqui agora. Só que um filho decidiu sair. Esse filho é um filho ovelha. Um filho ovelha perdida. Ele resolve sair. Ele vai tentar a sua vida fora. Só que aquilo é muito mais específico nessa história. Ele faz uma coisa que é tirar a honra do pai. Como que a gente tira a honra do nosso pai? Desrespeitando, desobedecendo e pedindo que não é nosso, que é dele, como herança ainda vivo. Isso é desonroso. E essa desonra vem para esse pai de uma maneira muito brusca, porque além de perder aquilo que lhe pertence, e que no futuro certamente iria pertencer a ele, ele despreza tudo que ele viveu. Todo o valor, tudo o que ele tinha é entregue. O pai concorda com isso, mesmo sendo desonroso para ele. E ele entrega essa parte para um filho que
faz isso de maneira desonrosa. Só que nós temos 2 filhos na história. O outro filho pode simbolizar aquela moeda que estava perdida. Ela estava dentro de casa. Só que ela não sabia que estava perdida. Porque uma ovelha, quando se perde, ela sabe que está perdida. Ela talvez vai gritar. Ela talvez vai se machucar. E ela vai ficar parada. Ou ela vai tentar voltar. E nem sempre ela vai conseguir. Porque ovelha é um bicho difícil. É um bicho complicado. Agora a moeda não. A moeda não tem vida. A moeda, se ela for perdida, ela não sabe que ela está perdida. Ela simplesmente se perde. E esse filho que fica na casa do pai, ele está totalmente perdido sem saber que estava perdido, como aquela moeda estava. E os textos vão fazer conexão com essa última história. Apesar daquele filho que pegou todas as riquezas do pai, gastou de uma forma totalmente desonrosa, errada. Ele gastou o que ele não podia gastar. A ideia aqui que o texto traz é que se ele agora precisa trabalhar, é porque em pouquíssimo tempo ele perde toda a riqueza que ele ganharia no futuro. É muito dinheiro, é muito valor para se perder em pouco tempo. É essa a ideia que o texto quer trazer. Mas o texto vai dizer que ele cai em si, porque ele entende que ele se perdeu. Ele vai fazer como aquela ovelha que estava perdida. Ele vai cair em si e vai dizer, olha, quem trabalha para o meu pai tem mais do que eu. Eu estou aqui desejando comer comida de porcos. E os trabalhadores do meu pai vivem com fartura. Essa consciência de entender o que ele estava vivendo só é dada pelo Espírito Santo. Nós não temos consciência em nós mesmos para poder entender que nós estamos perdidos, ou quando estávamos perdidos. O nosso eu não quer saber de se arrepender. O nosso coração é de dura cerviz. A nossa herança pecaminosa, ela é de fato um mal que afeta a todos. O Adão, ou o velho homem que vive em nós, ele é muito forte. Mas ele não pode ser e nem é mais forte do que o Espírito Santo de Deus, que traz o convencimento real, que faz a gente parar para pensar e dizer, o que eu estou fazendo aqui? Como é que eu fui parar nesse lugar? Por que eu estou aqui? O Espírito Santo que nos convence do nosso pecado e faz o nosso entendimento ser esclarecido. Aqui está simbolizado na consciência desse homem que havia trocado todas as benesses da casa do pai para viver uma vida deturpada. Só que ele tem uma surpresa muito grande quando ele chega. Aliás, antes de chegar, porque o texto vai dizer, vinha ele ainda longe, lá no verso 20, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Ele esperava que o seu filho estivesse morto.
Ele esperava receber qualquer outro tipo de notícia. Olha, ele se acidentou. Olha, ele caiu num buraco. Alguém o matou. Alguém saqueou as suas riquezas e tirou a sua vida. E ele certamente entraria de luto. Rasgaria suas vestes. E entraria num luto de pelo menos 7 dias. Como no costume judeu. Mas ele recebe a melhor das notícias. O filho dele está vivo. O filho que desonrou. O filho que é turrão, difícil de lidar. O filho que não merecia o retorno estava arrependido. E como é precioso a gente falar de arrependimento. Porque se nós não dedicarmos a nossa vida em parar e analisar, fazer como Paulo nos orienta na sua carta em Coríntios, ele fala: analise-se, pois, o homem a si mesmo. Não é ninguém que vai fazer isso por nós. É um dever nosso de estar todos os dias olhando para dentro de nós e percebendo: não há nada de bom em mim. Eu não tenho capacidade alguma de mostrar algum benefício para alguém. Mas Cristo, através do seu Santo Espírito, Ele, assim como ressuscitou Jesus no 3º dia, Ele ressuscita a nossa vida dos nossos pecados, dos nossos delitos, dos nossos erros, das nossas práticas pecaminosas. O que o Senhor faz através do seu Espírito Santo é uma obra gloriosa. É muito mais do que ter 1 ou 2 casas, ou 2 ou 3 carros. É muito mais do que possuir bens ou riquezas, ou heranças, ou salários, ou dias trabalhados. Vai muito além disso. Jesus está ensinando para homens pecadores a importância de se arrepender. A homens gananciosos que só pensavam em dinheiro, a dizer: olha, Senhor, eu pequei contra o Senhor. Eu estou aqui arrependido, eu preciso voltar. Não para ter direitos de filho, não para receber recompensas e honrarias. Não. Arrependimento quer dizer voltar aonde caiu e dizer: eu errei. É assumir culpa, responsabilidade. Tem muita gente que não vai entender esse mistério de estar arrependido, porque não é obra de puras palavras, é obra do céu. E essa obra é feita pelo próprio Deus através do seu Espírito. Mas a surpresa desse pai não é maior do que a surpresa desse filho. Porque ele acha que vai chegar e vai ser tratado como um trabalhador, como alguém que não merece mais nada. E nós vemos o contrário. Nós vemos que esse pai, ele se alegra tanto a ponto de fazer uma festa. E essa festa, nessa versão não fala, mas em outras versões vão dizer que quando o filho mais velho chega, ele ouve um barulho e ele entende que é barulho de festa. Só que não tem nada para se comemorar. Nada, absolutamente nada. Não é um tempo festivo. O irmão dele estava perdido no mundo. Ele não ia imaginar que o irmão dele ia voltar. Mas quando ele percebe que essa festa é para o seu irmão e que ele é recebido com honrarias. Note que
No verso 23, o pai vai dizer: tragam e matem um bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, esse filho mais velho estava no campo quando voltava. Ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Era barulho de festa, era som de festa. Mas a gente às vezes está dentro da casa, perdido dentro de casa. Sabe quando dá aquele relapso assim? Você não sabe onde você colocou alguma coisa? Você se encontra meio perdido dentro de casa. Aí você fala assim: peraí, aonde foi que eu coloquei? Aí você acende uma luz. Aí você faz como a moça que perdeu a moeda. Você começa a procurar, se tiver sujo, limpa de novo. E aí você tem um estalo. Peraí, eu preciso encontrar. E aí quando você se encontra, você percebe: opa, tá aqui. Só que nessa história, o filho não se dá conta que está perdido. Porque aquele que está perdido fora é fácil de identificar. Talvez você está aqui e não queria estar aqui. Talvez você não tinha nem vontade de sair de casa hoje. Não sei como é que foi o seu dia. E talvez essa não era nem a palavra que você queria ouvir. Mas esta parábola nos conta coisas valiosas. Nós precisamos estar arrependidos. Não fazer como o filho que estava perdido e nem sabia que estava perdido. O verso 28 vai mostrar que ele estava indignado. Não é possível que o meu pai tenha feito tal festa para um filho perdido, para um filho gastador. Né? A palavra pródigo significa gastador. E aquele que mais gasta nessa história não é o filho que se perdeu fora e nem o filho que se perdeu dentro, mas é o pai. O pai perde a metade dos bens e ele gastou, ele investiu. E quando ele volta, ele gasta mais, porque ele faz festa. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos o quanto Deus gastou por nós. Às vezes nós reclamamos em gastar alguma coisa. Poxa, tal coisa está tão caro. Eu vou comprar o mais barato. Às vezes para as coisas de Deus, hoje eu vou dar aqui o que eu tinha aqui sobrando. E Deus não se importa em gastar aquilo que Ele tinha de mais precioso. Cristo. Ele não deu algo que Ele poderia dar com tranquilidade. Cristo custou a Deus tudo o que Ele tinha. Custou a santidade dEle. Ele teve que abdicar do reino dEle. De pegar tudo que Ele tinha de precioso e aplicar para que nós pudéssemos estar aqui hoje falando dessas verdades. Enquanto nós olhamos para nós, o quanto gastamos, nós não percebemos o quanto Deus gastou por nós. E essa nossa insensibilidade em não ver o preço no qual Cristo pagou por nós, nos faz seres arrogantes, mesquinhos,
de interesses egoístas. Ah, não, vou fazer porque isso me interessa, agora aquilo lá não vou fazer, não. E nós esquecemos do valor de Cristo para conosco. Você não tinha valor nenhum. Nenhum. Se as nossas boas obras são vistas por Deus como trapos de imundície, imagine nós, sem fazer nada. O Evangelho trata dessa ofensa. Nós não somos nada e não seremos nada. Porque Cristo deve ser tudo em nós. Quando nós estamos cientes, arrependidos, convencidos pelo Espírito Santo de Deus, que uma vez que nós fomos amados, assim como a carta de Paulo aos Efésios vai dizer que estamos no amado, firmados nele, para a glória dele. Nós fomos amados, sem valer nada. E aí é muito fácil lembrar de uma analogia que Deus faz um profeta viver. Se você lembrar da história de Oséias, a ordem dele é: vai e se case com uma mulher meretriz. Uma mulher sem valor. É disso que ele estava falando. E aí Deus vai mostrar essa comparação de ter uma mulher sem valor com um homem reconhecido como um homem de Deus. E vai dizer: é assim que você, Israel, faz comigo. Você me desonra a todo momento. Você não vale nada. E eu tenho me empenhado em amar-te. Se nós entendermos o valor desse amor de Cristo para sanar nossa culpa, porque você não devia nada para o diabo. A nossa dívida não estava nas mãos do inimigo das nossas vidas. A nossa dívida estava com o próprio Deus. E é Ele quem paga a nossa dívida. Sabe o quanto isso é custoso para Deus? A gente não tem como mensurar. Não tem como falar de valores. Não existe nada que eu possa fazer para comparar esse tipo de amor a alguém que não vale nada. Ai de nós se não fôssemos o Cristo da cruz. Se não fosse aquele sangue derramado, se não fosse aquele sacrifício dizendo: eu vou, eu estou pronto, que todavia seja feita a tua vontade. Nós não conseguimos entender esse amor. A gente precisa ter um comprometimento maior com a Escritura e com aquilo que o Mestre nos ensina. Amados em Cristo, amados, Deus gastou tudo o que Ele tinha por nós. E nós não gastamos nem o tempo necessário para Ele. Nem tempo. Às vezes a gente faz de forma tão relaxada, né? Às vezes a gente tinha que ensaiar o louvor, preparar uma mensagem, estar mais apto a estar dentro do horário. E a gente se perde nessas pequenas coisas, quanto mais nas maiores. E Deus não mediu isso. Em algum lugar na eternidade ficou decidido que o Pai entregaria o Filho. E se você
não entende essa verdade, essa realidade, eu peço que você recomece. Leia não só o Evangelho, mas entenda que uma vez a criação feita e desenvolvida e desempenhada para que nós pudéssemos viver a plenitude de Deus, entendermos a criação na sua plenitude e entender que o homem na sua perfeição cai, e que até chegar a Cristo na plenitude dos tempos muita coisa acontece. Eu quero te fazer lembrar que Cristo morreu pelos seus e foi caro. Talvez nós não sentimos amados pelo nosso irmão do lado, ou pela nossa esposa, ou você com o seu marido. Mas isso não pode, apesar do dever do marido é amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, às vezes você não sente, não é perceptível isso, mas Cristo nos amou com um amor incondicional, incomparável, não tem como medir. E dentro dessa realidade, nós precisamos entender, porque a Bíblia não vai nos esconder nada. A gente tem uma mania feia de dizer, olha, fulano de tal faz isso. Ou Saul fez isso. Ou Acabe fez isso. E a gente pega personagens que não foram ideais para Israel e tenta acusá-los, e a gente faz isso da mesma maneira. A gente é tão perverso quanto Acabe, quanto Saul. A gente planeja mal. A gente vive praticando mal. A nossa mentalidade está pronta para fazer o mal. E se não é Cristo por nós, nós já teríamos sido consumidos. Esse sangue é precioso e valioso. E esse valor precisa ser mostrado ao mundo. E a gente não entende esse tanto de valor, porque esse filho que ficou perdido, ele vai jogar isso na cara do pai. Ele vai dizer, olha lá no verso 30, mas quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Esse filho não entende o valor do arrependimento. A gente precisa parar e se conscientizar que o arrependimento é necessário todos os dias. Todos os dias. A resposta do pai no verso 31 é: meu filho, você está sempre comigo. Ou seja, nós podemos desfrutar das coisas do reino de Deus, porque já estamos com Ele. Já fazemos parte desse reino maravilhoso. Tudo o que eu tenho é seu. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Herdar isso, esse valor gasto por Deus, é muito melhor do que herdar as coisas desta terra. E a gente não entende isso. A gente é seduzido a todo momento a comprar mais, a aumentar o nosso padrão de vida, a querer isso, a querer aquilo. E não entende que esse gasto é passageiro, que essas coisas ficarão por aí. Enquanto aquilo que Deus gastou é muito mais precioso e nos levará ao reino de Deus, nos levará ao céu. E o céu só é
magnífico e faz a gente pensar numa glória que excede o nosso entendimento, não porque o céu é um lugar somente muito bom, mas porque Cristo está lá. A nossa consciência tem que ser de que não é para um lugar melhor que eu vou, é para perto de Cristo que eu estarei. E isso tem que fazer uma mudança completa na nossa cabeça. A nossa mente tem que estar cativa a Cristo e não aos benefícios de Cristo. Porque hoje, se a gente for olhar, é fácil ser crente. De forma nominal, pelo menos. Tem igrejas famosíssimas, riquíssimas, grandíssimas. Elas são tão grandes, tão espetaculares, tão grandiosas e magníficas, que nem Jesus está lá dentro. Porque elas são cheias de coisas que Jesus pede para a gente se afastar, ou para que não sejam as coisas mais importantes. Ainda tarde nós falamos da igreja de Laodiceia, né? Que também é um outro texto famoso. Enquanto Jesus está batendo na porta, e muita gente usa de forma errada esse versículo para dizer, olha, Jesus está batendo a sua porta. E o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo, olha, Jesus está de fora dessa igreja. Ele está batendo na porta porque ele deveria estar lá dentro. Porque o foco daquela igreja não era Cristo. Porque o valor real da igreja é de fato o Cristo. E é por isso que nós, como igrejas batistas, nós trazemos a imagem da cruz vazia para lembrar do sacrifício, do valor gasto. A cruz simboliza aquilo que eu não poderia fazer. Eu não tenho condição nenhuma, você não tem condição nenhuma. Mas Deus nos amou. E essa preciosidade é que nos dá a esperança de entender que o céu é um lugar melhor porque Cristo está lá. Meus amados, o Evangelho é essa ofensa para nós. É por isso que você vai muitas vezes apresentar o Evangelho para crente, vou falar baixinho, e vai dizer, não, peraí, não é bem assim não. Porque o Evangelho não começa com uma boa notícia em si. Ele só vira uma boa notícia depois que nós temos consciência de que somos pecadores, de que estamos num caminho sem volta se não fosse Cristo. O Evangelho tem que nos jogar no chão, tem que nos pisotear, nos esmagar, jogar o nosso ego fora e dizer, olha, realmente eu não entendia nada. E Cristo vai ser apresentado para nós como o único a ser adorado, como o centro de todas as coisas. Teve um escritor brasileiro que, eu não vou me lembrar agora se foi de fato Machado de Assis. E Machado de Assis é conhecido por suas grandes obras, né? E uma vez perguntaram a ele sobre a Bíblia, onde ela deveria ficar numa pilha. E aí ele afirmou, olha, você pode colocar onde quiser, porque se a Bíblia for colocada por cima, nós diremos, a Bíblia é maior do que todos os livros, é o mais importante deles. Se nós colocarmos no meio, nós vamos estar dizendo a Bíblia é o centro de todas as coisas, aonde nós aprendemos todo o conhecimento de Deus. E se ela for colocada por baixo, não tem problema, porque ela será a base para todas as coisas. O ensino que a Escritura nos traz, o trabalho que Deus tem em gastar a nos apresentar Cristo,
tem a ver com base, com centralidade e com primícia de todas as coisas. Nós precisamos arrumar tempo para Deus. Porque Ele gastou tudo que Ele tinha. Sabe o cartão de crédito quando a gente tem lá R$ 1.000 de limite? E a gente gasta tudo, a gente fica triste, né? Porque tem que pagar, a fatura chega. Deus fez isso por nós. Pagou a nossa conta. Você gastou de maneira errada e Deus quita a sua dívida de maneira certa. Deus não deve nada para ninguém. Nada. Que nós possamos ser instrumentos de glorificação para Deus, amados. Instrumentos de glorificação para Deus. Não de ingratidão. Porque quando o pecador se arrepende, o céu fica em festa. Porque aquele valor gasto, ele foi encontrado. Você não pode estar perdido, nem dentro nem fora. Você precisa ser achado nele. Somente em Cristo nós podemos ser achados por Deus.